Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Segundo capítulo da minha história, quem está acompanhando vai ficar impressionado com o segundo capítulo da minha história. Tenho certeza de que você vai gostar e principalmente gostará do desfecho. Então, gente, vocês se lembram? Eu saí completamente sem rumo da igreja naquela tarde. Ganhei aquela avenida, encontrei aquela mulher perturbada que era seguida por um demônio. Aquela mulher perturbada, Deus me fez vê-la daquele jeito. E eu tinha entendido que o homem que estava com ela, de fato, era um demônio. Não era um homem normal. Ele estava disfarçado. Mas agora que eu havia salvado a vida daquela mulher, ela chorava e me agradecia. Ela ia morrer. Ela ia morrer naquele momento. Ela queria abreviar a sua existência, a sua vida. Meu Deus, ela ia se jogar na frente de um ônibus. Então ela queria entender de onde eu havia surgido. Do nada, eu apareci na vida dela do nada. Não, eu mesmo não sabia explicar. As coisas da minha vida são assim. Eu nasci com o dom, ajudava, mas eu tinha consciência. Eu não era um santo, eu nunca fui. Sendo que eu mesmo estava perturbado, especialmente naquela tarde. Então um turbilhão de pensamentos tomava conta do meu juízo. Eu tinha ajudado a senhora porque eu atendi um chamamento de um anjo. Mas agora eu queria sair dali, eu queria ir embora. Eu na verdade pensava em ir embora da cidade. Eu queria ir embora para qualquer outro lugar, desde que houvesse uma espécie de alívio para minha alma. Eu tinha a nítida impressão de que algo muito sério iria acontecer se eu permanecesse, o que poderia mudar tudo que eu vivia até ali. A sensação não era boa, ao contrário, era ruim, muito ruim. Essa era a mesma sensação que Jó teve, ele tivera essa sensação. No livro de Jó na Bíblia, ele disse que aquilo que ele tinha mais medo aconteceu. Lendo a Bíblia, a compreensão que eu tinha desse texto era de que, como Jó era um homem religioso, e com certeza orava sempre e muito, em algum momento o Espírito Santo iluminara o seu espírito, que entrara no reino, portanto na eternidade, e ele percebeu que viria algo muito drástico em sua vida. Esse algo era o ataque que ele sofrera de Satanás, onde ele perdeu num só dia. Jó perdeu num só dia toda a sua renda, seus filhos morreram. Os empregados que não morreram foram capturados como escravos. Seus animais foram roubados, sua saúde ficara abalada ao ponto dele ficar entre a vida e a morte. Jó tinha medo de que o Espírito Santo, ele tinha medo, na verdade, do que o Espírito Santo lhe havia revelado, daquilo que iria acontecer um dia. Orar é entrar na eternidade de Deus. Portanto, descortina-se o futuro para quem ora,
e sabe fazer as devidas perguntas e tem firmeza de receber as respostas. Deus não pode, na maioria do tempo, mostrar o futuro para as pessoas. Até porque muitos não têm estrutura para isso. Para a maioria, é melhor caminhar um dia por vez. Aqui eu faço uma pausa na minha narrativa para perguntar, e você, hein? E você que está ouvindo a minha carta? Você teria estrutura para saber o que o futuro lhe reserva, mas um futuro revelado por Deus? Você teria estrutura para saber? Pergunto. Ou você prefere viver assim um dia de cada vez? Na surpresa é melhor. Depois você deixa, por favor, o seu comentário abaixo do vídeo. Eu não sabia, mas o meu futuro iria mudar para sempre, a partir daquela tarde que já avançava para o seu final. Era quase Natal. E o Espírito Santo me inspirou a salvar uma vida. Se eu tivesse algum mérito nisso, esse mérito era muito pequeno. Eu digo, em salvar a vida daquela mulher. Não fiz nada, a não ser o que já descrevi aqui. Então agora eu queria ir embora. Eu já havia dito o meu nome para aquela senhora. Então, do jeito que eu a abordei, eu senti que também era hora de eu partir. Ela não poderia ficar olhando para mim como se eu fosse um santo, um anjo, até porque eu não era. Dei passos à frente, decidido a ir embora. Mas agora, como ela sabia o meu nome, ela me chamou. E me chamou de uma maneira correta. Áquila. Falou meu nome. Eu já sabia, tinha dito a ela. Áquila, eu senti de lhe falar uma coisa que está gritando aqui dentro de mim. Eu nunca senti isso, Áquila. Eu fiquei assim em silêncio, olhando para a mulher. Meu Deus, ela quer me falar alguma coisa? Então, Áquila, eu quero falar alguma coisa que está gritando aqui dentro de mim. Eu fiquei em silêncio, olhando para ela, tipo assim, então fala, né? Mas não falei. Eu olhava para ela assim, com essa expressão, então fala. E ela falou. Áquila, a mulher jovem. A mulher jovem, fica com a mulher jovem. Fica com a mulher jovem, Áquila. Não é possível. Não era possível. Aquela mulher perturbada até segundos atrás estava agora me falando o que fazer, o que eu fazer. E falando assim com todo sentido. Vocês que estão acompanhando a minha história sabem disso. E falando com todo sentido. Mas sabe, aqui vai um alerta. É preciso ter cuidado. Quem falava por ela agora? Quem é que falava por aquela mulher agora? Quem era? Quem era que falava por ela? Deus? Seria Deus? Ou o diabo? Eu podia ter conversado com ela um pouco mais. Talvez numa situação normal eu tivesse feito isso. Eu precisava conversar mais com aquela mulher. Mas do jeito que eu estava atrapalhado, eu estava perturbado. Do jeito que eu estava, eu apenas assenti com a cabeça num sinal de sim. Sinal positivo com a cabeça assim. E saí. Deixei aquela mulher para trás. Afinal, eu sou comedor de feijão, pecador. E eu entendi que a minha missão com ela tinha terminado. Só não sabia se a dela para comigo havia acabado. Mas eu saí. O movimento na rua, na verdade uma avenida, ainda era um movimento muito grande. Imagina, 21 de dezembro, pertinho do Natal. Mas
Na medida em que eu andava me afastando, o movimento diminuía um pouco. Você entendeu que eu ainda estava sem rumo, né? Totalmente sem rumo. Mas de repente me bateu uma vontade assim, ir para a rodoviária, pegar o primeiro ônibus que eu encontrasse para qualquer lugar. Naquele instante, achava que seria exatamente isso que eu teria que fazer. Mas eu ainda trocava passos para frente, sempre para frente, mas sem saber para onde eu estava indo ainda. Eu não tinha percebido. Mas agora eu notei, um homem estava me seguindo. Um homem estava me seguindo. Deveria ser um ladrão. Ladrão? Mas por que um ladrão? Eu não tinha nada para ele levar, a não ser o meu aparelho de celular. Mas será que nem é dos bons o meu celular? Será? E outra coisa, há tanta gente na rua ainda. Ele vai me assaltar, mas na frente de todos. Eu vou esquecer esse cara que está me seguindo. Se for ladrão, também eu logo vou ficar sabendo, né? Uma senhora parecia ser uma vovó. Uma senhora com uma sacola em cada mão, esbarrou em mim. E nessa hora eu vi, nossa. Mas tem gente nesse mundo, né? Tem tanta gente nesse mundo. Quantas pessoas nesse mundo lotado de gente? Quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Quase 8 bilhões de pessoas. É gente, hein? É incrível. Como é que eu fui perceber uma pessoa no meio de 8 bilhões do mundo? Como é que eu fui notar uma pessoa no meio de tantas e achar que aquela pessoa estivesse me seguindo? Olha, eu acho que notar quem olha para nós é o Espírito que faz a gente perceber. Eu estou falando isso agora através do meu dom, porque eu quero chegar até você também com o meu dom. Eu disse que eu não quero fazer propaganda minha e nem preciso. Mas eu preciso falar algumas verdades. E eu acho que esse espaço onde eu posso contar minha história real, do jeito que ela aconteceu, eu posso também te ajudar. Então eu penso assim. Eu sinto assim. Eu acho que notar quem olha para nós, no meio de 8 bilhões de pessoas no mundo, é o Espírito quem faz isso. Você já parou para pensar nisso? Alguma vez você parou para pensar nisso? E outra coisa, aliás, essa outra coisa que eu vou falar é mais fantástica ainda. Com tanta gente no mundo, como é que o seu coração elege uma pessoa para amar? E aí? Como é que você me responde isso? No meio de 8 bilhões. Como é que você me responde isso? É o nosso cérebro que faz isso ou existe um ser supremo? Como é que você chama esse ser supremo? Ou você não chama, ou você discorda, você acha que não tem. Existe um Deus. Ou você acha que não? Qual é a sua resposta? Não, eu não sei. Eu não sei a sua resposta. Mas eu sei que você deve estar pensando em tudo que eu estou falando. E o mundo vai acabar? Eu pensei nisso naquela hora. E o mundo vai acabar? Vai ter um fim? Olha, quando a gente está mal, e eu estava, nós queremos acreditar que sim, que o mundo vai acabar. Quando a gente está mal, é nosso egoísmo. Somos tão egoístas que quando em nossa vida tudo parece perdido e confuso, e muito confuso, então nós desejamos que o mundo se acabe de uma vez só. Assim
os nossos problemas vão embora no meio do bololô. Quem gosta de usar essa expressão no meio do bololô é a minha avó. Ela sempre diz isso. Eu quero que o mundo acabe. Lógico, você está mal. As outras pessoas que se danem. Não é assim? O ser humano é assim. Então eu pensei naquele instante em que tudo estava atrapalhado na minha vida, seguido por um homem desconhecido. Queria que o mundo acabasse agora. Uma coisa importante, eu li, e eu quero relatar para você, para que você reflita. Você está percebendo que a minha história é cheia de reflexão, mas tem que ser assim, é a minha missão. Eu quero que você entenda que eu não estou escrevendo essa carta à toa. Eu estou escrevendo essa carta porque eu tenho um dom, e esse meu dom vem do Espírito Santo de Deus. Não é à toa que eu estou escrevendo, e não é à toa que você está ouvindo. Não é à toa que eu escrevo, e nem é à toa que você ouça. Eu quero te relatar uma coisa que eu li. Eu li em algum lugar, aliás, eu leio muito. Eu li o seguinte, que o mundo tem um limite de gente. E nós estamos chegando ao limite de gente do mundo. As estimativas que eu li diziam que o mundo pode suportar até 16 bilhões de pessoas. Nós já estamos passando da metade. Até 16 bilhões o mundo vai resistir. Nós já passamos da metade. Acho que a essas horas já passamos da metade. E perceba como a coisa é rápida. Eu vou te mostrar como é que a coisa é rápida. Às vezes você fala assim, nossa, mas até passar de 16 bilhões... Espera aí, deixa eu explicar para você como é que é rápido. Jesus, no ano 1, quando Jesus estava aqui entre nós, no ano 1, havia no mundo 150 milhões de pessoas no planeta. Não me pergunta quem fez a estatística. A gente tem que acreditar. A fé é exatamente isso, é acreditar naquilo que você não vê. Então, quando Jesus andou entre nós, no mundo, havia 150 milhões de pessoas no planeta. Esse número dobrou em 1350. Dobrou. Então foi para 300 milhões de pessoas no mundo. Quadruplicou em 1700. Aí multiplica por 4. E chegou ao primeiro bilhão em 1804. O primeiro bilhão de pessoas no mundo. De gente no mundo. O grande salto se deu no século XX. Quando os avanços da medicina, as vacinas, os remédios, os cuidados médicos, fez a população saltar de 1,6 bilhões para 6 bilhões de pessoas. É gente, hein? É claro, ainda que as estimativas levam em conta as grandes epidemias e as guerras. Se você parar para pensar, nós vivemos a era da morte. Como assim, pastor? Vivemos a era da morte. Nunca tantos morreram. Ainda assim, nós estamos chegando ao nosso limite. O limite do mundo, 16 bilhões de pessoas no mundo. Então, perceber alguém olhando para nós, no outro lado da rua, é a rua lotada de gente, no movimento de compras natalinas. É demais, não é? E eu vi que o homem me seguia, não. Ele agora me encarava. Além de me seguir, ele me encarava. Mas o pastor, como é que estava vestido esse homem? Aqui lá. Como é que estava vestido esse homem? Ele estava vestido com roupas comuns. Nada nele chamava atenção, a não ser o fato que ele me encarava sério. E aí eu apreciei o passo. E quando eu apreciei o passo, eu notei que ele também fez a mesma coisa. Lógico, ele estava me seguindo. O cara está me seguindo. E eu percebi que estava ficando séria a situação quando notei vários demônios
que foram surgindo e o homem continuava me seguindo. Olhei para trás, nenhum demônio me seguia, mas quase uns 10 seguiam o homem, não a mim. Os demônios estavam seguindo o homem que me seguia. Deu para entender? Olhei para o céu e eu vi a potestade da cidade que parecia olhar para mim e para o homem que me seguia. A situação começava a me dar ansiedade. Como é que era esse homem que te seguia? Ele era mais velho que eu. Ele aparentava ter uns 50 anos. E vocês sabem que nesse momento eu tenho 23. Eu pensei que talvez, se entrássemos numa briga, numa luta corporal, eu poderia ganhar. Mais forte que ele, mais jovem, mais ágil. O cara tinha uns 50, eu tenho... Naquele momento eu tenho 23. Mas o homem parecia estar decidido. Havia uma ferocidade no olhar dele, como se ele fosse um soldado acostumado a lutar e matar, sabe? O quê, hein? Eu não vou dar moleza para esse cara, não. Eu não vou dar moleza para esse cara, não. Esse cara é ruim. O olhar dele me transmitiu isso. Um cara acostumado a matar. Quer saber de uma coisa? Eu vou correr. Pernas para que te quero. A minha avó me ensinou também. Ela me falou do bololô e me ensinou. Pernas para que te quero. Sai correndo! Sai correndo! Corri! Sai correndo 1 quadra, 2, 3 quadras. Mas corri. Eu corri tanto que eu fiquei sem ar. Corri tanto que eu... fiquei sem ar. Eu sabia que ele não poderia me alcançar agora de jeito nenhum. Que jeito? Eu estava esbaforido, caramba. Eu coloquei a língua para fora, eu corri muito. E eu parei. Esbaforido, eu coloquei a mão na parede. Sabe quando você coloca a mão na parede assim, se apoiando? Para recuperar as forças, o fôlego. E nessa hora ali, uma voz grave me chamou pelo nome. Átila. Não sou eu. Eu já falei para vocês que todo mundo confunde, né? Eu não sou Átila. Eu olhei para a pessoa que com aquela voz grave chamou Átila, só que ela se corrigiu imediatamente. Deu assim quase que um meio sorriso, mas não chegou a virar meio sorriso. E se corrigiu. Áquila. Então, eu pude ver que o homem que me perseguia estava ali. Era ele que tinha falado. E quer saber? Descansado. Eu esbaforido. Eu sem ar. Ele descansado. Se ele correu, não parecia. Eu, por outro lado, não conseguia facilmente recuperar o fôlego. Áquila. Sim, Áquila. Meu nome, Áquila. Ele me olhando falou: Áquila, eu fui mandado aqui para te matar, Áquila. Como é que é? O que você ouviu? Fui mandado aqui para te matar.
Gente, imagina o que passa pela cabeça nessa hora. Imagina o que passa pela cabeça nessa hora. Mas eis que de repente, enquanto aquele monte de coisas passava pela minha cabeça, o medo presente, de repente eu ouvi um barulho, um estrondo muito alto. Ouvi um estrondo muito alto, me assustou. Ouvi um estrondo alto. Era como se fosse assim. Olha, eu nunca vi um terremoto, mas é como se fosse um terremoto. Eu vi um buraco. Na minha frente, assim, um buraco, um poço. Um buraco. Foi exatamente assim. Eu escutei aquele estrondo, um buraco, um poço se abriu na minha frente. Assim, no meio do asfalto. E de repente, naquele buraco, um homem vestido com roupas negras. Aquele homem foi subindo daquele buraco, sabe, que abriu. Ele foi subindo, ele foi levitando, o homem foi aumentando de tamanho, ele não parava de crescer. Esse homem tinha uns 2 metros de altura, daí a pouquinho 3, 4, 5, 20, sei lá quantos metros ele tinha. Eu só sei que ele cresceu tanto, eu acho que a cabeça dele bateu nas nuvens. Aí esse homem abriu a boca e começou a dar um grito assustador, apavorante. Um grito assustador, apavorante, que devorava o mundo. E aos poucos, enquanto gritava, ele foi se transformando num demônio, o mais apavorante, o demônio mais feio, o mais asqueroso, o mais terrível que eu já vi na minha vida. Seus olhos vermelhos não olhavam para mim, olhavam para o homem que disse que tinha sido mandado para me matar. Não, ele não se dirigiu a mim. Se dirigiu ao homem e falou. Ele falou, eu escutei: não toque nele. Foi o que ele falou. Não toque nele. Ele falou para o homem. Esse não toque nele, eu, né? De repente, o homem que me seguia atrás de mim chamou o meu nome de novo. Áquila. E a visão sumiu, a visão desse assustador demônio dos olhos vermelhos sumiu, desapareceu. O asfalto se refez, o buraco desfez. Só que o homem que me seguia não parecia assustado, ele estava normal, o homem que me seguia. Normal. Quer dizer, normal, tanto que ele podia ser normal. Ele não parecia assustado, mas me falou: Áquila, vai embora então, vai. Eu vou falar que eu não te encontrei. Vai embora. Vai embora, eu vou falar que eu não te encontrei. Aí eu olhei. Ao meu redor a cidade ainda estava cheia de gente comprando. Os prédios estavam no lugar, o céu era o mesmo, a rua perfeita, não tinha mais buraco. Quando ele mandou eu ir embora e falou assim: eu vou falar que eu não te encontrei, eu vou, né? Eu não vou ficar. Só que desta vez, ao invés de eu seguir em frente como eu estava,
eu voltei tudo que eu tinha feito. Eu voltei tudo que eu tinha feito. Eu peguei o caminho da volta. Eu falei, não vou mais para frente, não. Não vou mais para frente. Eu estava completamente perdido. Eu corri por uma estação aonde passava um trem. E antes de eu conseguir embarcar, o trem partiu. E quando o trem estava partindo, eu vi, embarcando no trem, aquela mulher, a mesma mulher com quem eu havia estado minutos antes, e que eu havia salvado a vida dela, e ela me deu aquela palavra, sabe? A mulher jovem. Eu queria falar com a mulher, agora eu estava mudado, eu queria falar com ela. Ei, oi, ei, ela olhou para mim, mas ela já estava entrando no trem, o trem partiu, foi embora com ela. Eu fiquei, caramba, perdi a oportunidade de falar com a mulher. Mas eu voltei para a igreja. E por incrível que pareça, quando eu voltei para a igreja, a primeira pessoa que eu vejo na entrada da igreja é Renata. Renata é a moça de 21 anos, prendada. Renata é aquela moça prendada que cozinha muitíssimo bem. E quando ela me viu, ela gostava de mim, ela sempre gostou. Ela estava maluca para que eu pedisse a mão dela em namoro para o pai dela. Eu a descrevi na primeira parte da minha história. Eu lembrei, quando eu vi a Renata, lembrei das palavras que me disse a mulher, que eu havia salvado a vida daquela mulher. Ela me disse, a mulher jovem. Lógico, era ela. A mulher jovem era a Renata. E eu entendi, fica com ela, era com a mulher jovem. Então, eu não tinha por que duvidar. Eu pensei comigo, vou tratar a Renata agora diferente. Ela estava na igreja. Oi, Renata. Aquila, eu vim mais cedo. Hoje eu vou fazer aquele caldo. Aquele caldo que você faz? O caldo verde que eu aprendi a fazer com o papai. É comida típica portuguesa. Hoje, você vai ver, nós vamos vender bastante aqui na igreja, o pessoal adora. Mas você vai ser o meu provador. Que legal, Rê. Pensei comigo, meu Deus, essa é que tem que ser a mulher da minha vida. Por que eu... Aí comecei a lembrar, porque no meio de 8 bilhões de pessoas no mundo, eu vou ficar com uma mulher que é casada, que tem sido a causa do meu sofrer, que tem sido a causa do meu drama, que hoje quase... Nossa, sei lá o que aconteceu comigo hoje. O cara me seguiu, disse que ia me matar. Nada tinha ficado claro para mim ainda. Mas aquele cara que me seguiu, ele era real. E real, entre aspas, foi tudo que aconteceu no meio. Quer dizer, eu digo irreal, entre aspas, para que vocês entendam a minha narrativa, mas tudo o que aconteceu no meio era do plano espiritual. Eu sei que, às vezes, a minha história, ela exige muita atenção. Mas eu não estou escrevendo à toa. Eu não estou escrevendo assim, ao Deus dará. Porque Deus dá. E Deus está te dando a oportunidade de você ouvir essa história e, quem sabe, aproveitar muita coisa para a tua vida. Então, a Renata foi fazer o caldo na igreja. Eu voltei para a igreja. Eu não tinha plano nenhum de voltar para a igreja. Eu queria sumir.
Mas tudo que aconteceu no meio do caminho me fez voltar. Vocês entenderam? Não é assim? Já aconteceu com você? Às vezes você tem um plano e de repente Deus fala assim, nada disso, você vai voltar lá. Não teve a história mais fantástica da Bíblia? Do homem que acabou engolido por uma baleia para que ele fizesse os desejos de Deus? Não teve essa história? Depois até posso tocar nesse assunto mais à frente. Olha, eu estava ali, de volta. E a Renata ia fazer o caldo verde. E a mulher me havia dito, é a mulher jovem, então eu a tratei diferente. Amo aquele caldo verde que você faz, Renata. Aliás, eu vou confessar uma coisa para você. Eu não gosto só do caldo verde, não. Não? E de que mais que você gosta, Áquila? Eu gosto da tua companhia. Para, vai. Sério. Você gostaria de namorar comigo? Ô, Áquila, eu não posso ser iludida, sabia? Porque depois eu sofro tanto, choro tanto. Não, eu não estou te iludindo. Fiz uma pergunta, você gostaria de... Eu amaria. Então, saiba, eu vou falar com o teu pai. Eu, hoje, vou pedir oficialmente a tua mão em namoro. Eu acho que eu vou fazer ou o melhor caldo verde que eu já fiz, ou eu vou fazer o pior. Estou muito feliz. Estou muito feliz, Áquila. Muito feliz mesmo. Vai ficar para a terceira parte. Vai ficar para a terceira parte. Essa história, ela é feita de detalhes. Eu só espero esse segundo capítulo, ele foi muito complexo. Foi mesmo, foi muito. Eu reconheço. Eu que estou escrevendo reconheço, mas não tinha como não ter sido complexo, porque foi assim que aconteceu. Esses detalhes todos que eu coloquei, eu não podia ocultá-los, porque eles aconteceram exatamente assim. Não dava para eu terminar tudo no segundo capítulo. Mas imperdível se torna o terceiro capítulo. Te convido para ouvir aqui, nesse canal.